Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar nossos estudos sobre os anjos. Nós iniciamos na última aula falando acerca da existência desses seres, trazendo alguns textos bíblicos que provam que esses seres são reais, né? Foi tratado isso na unidade 1, tanto a aparição desses seres nas páginas do Velho Testamento, como também no Novo Testamento, que evidenciam essas ocorrências, essas aparições, essas teofanias, que esses seres são reais, né? Que eles de fato existem. E agora nós iremos focar sobre a origem desses seres, né? Quando falamos de origem, estamos falando que algo teve começo. E se teve começo, logo não são eternos, né? Os anjos, como todo o restante da criação, tiveram um começo, tiveram uma origem. A questão da origem, a questão do começo do tempo, é o que se discute. Se foi antes da criação dos céus e da terra. Quanto a ser antes da criação do homem, eu não tenho dúvida quanto a isso, né? Pois a rebelião de Satanás ocorreu antes da criação de Adão. Nós vemos que quando Adão foi criado, ele foi tentado pela serpente. Isso significa dizer que Satanás, como os demais anjos, já haviam sido criados. E ele está ali, no Jardim do Éden, usando aquele animal para levar Adão a cair e a pecar contra Deus. Então, nessa aula, vamos ser bem sucinto, para não ficar muito longo, vamos tratar da unidade 2, sobre a origem dos anjos, e vamos tratar também na unidade 3 sobre a natureza dos anjos, certo? Então, como criaturas, os anjos também teve um começo, teve uma origem. Eu quero ler com vocês o Salmo 148, vamos lá. E o versículo 2, não é? E o versículo 5, diz assim: Louvai a todos os seus anjos, louvai-o, todas as suas legiões celestes. Essa expressão legião, ela pode ser muito bem ser substituída por hostes, no latim hostis. Mas à frente veremos que essa é uma expressão coletiva para anjos na Bíblia. Na maioria das vezes é traduzida por legião. O louvai o sol, eu vou ler o versículo 3, para termos uma ideia mais completa. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. É interessante aqui fazer um apontamento. Às vezes nós encontraremos a expressão estrelas, né? Encontraremos a expressão estrela, que é a expressão hebraica kohav, em referência aos anjos. Mas o contexto, como eu tenho dito a vocês, a construção do texto e as palavras dentro dessa construção têm um sentido específico, certo? E até mesmo especializado, porque às vezes uma palavra significa uma coisa, mas dentro do contexto significa outra. Então, aqui são as estrelas mesmos. Por quê? Porque o restante da frase fala sobre os astros, o sol, a lua e as estrelas, né? Eu não vou entrar aqui na questão exegética histórica sobre a importância para os antigos que tem esses astros, o sol, a lua e as estrelas, para o vídeo não ficar tão longo. Louvai os céus e os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome de Adonai.
A expressão Senhor está grafada maiúscula, que aqui é o nome do Eterno, não é literalmente Yevá. Mas aqui os judeus traduzem por Adonai, pois mandou ele e foram criados. Você pode anotar aí no caderninho, essa expressão criados, aqui o verbo no original é o mesmo verbo que aparece lá em Gênesis, Bereshit, Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou. Eu expliquei já a vocês na aula sobre o Pentateuco, que nós tratamos a criação, que essa expressão, esse verbo, ele é um verbo especial, porque Deus é o único sujeito da ação deste verbo. Só Deus pode ser, porque a expressão bara, por exemplo, ela difere da expressão raiá ou azé, que é fazer. Quando eu faço de algo que já existe, mas só Deus pode criar algo da onde não existe nada, o nada. Eu não sei se vocês se lembram da expressão que eu falei, uma expressão latina, ex nihilo, que está incluso nesse verbo bara. Só Deus tem o poder para criar do nada. E essa expressão aparece aqui. Uma vez que Deus criou do nada o sol, a lua, as estrelas, os céus, as águas, o firmamento e os anjos, logo eles têm a obrigação de louvá-lo. Claro que quando se refere aos astros aqui, refere-se a uma expressão que nós chamamos de personificação. Eles são personificados, né? Porque o sol não louva, a lua não louva, mas a própria criação. O que o Salmo está dizendo é que a criação, esses seres, aliás, estes astros, eles louvam a Deus por sua existência. Não é que eles louvam como pessoas. Mas é interessante porque nós temos aqui referência aos astros e também temos referência aos anjos. E aí no versículo 5 diz, louve o nome do Senhor, pois mandou ele, e foram criados. E está aqui dentro do contexto, os anjos também. Então, os anjos foram criados por Deus. No livro, aliás, na carta de Paulo aos Colossenses, se vocês ouvirem um barulho aqui, sempre tem isso aqui na rua, viu? Umas interferências sonoras externas. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Essa expressão, ainda que a expressão criar aqui, da ideia de formar algo, né? Fundar uma cidade. Mas esse verbo aqui, criar, o verbo do grego kitzo, significa criar também, criar do nada, fundar algo. Esse verbo kitzo é correspondente do verbo bara no Antigo Testamento, no verbo testamentário, né? No texto verbo testamentário. Então, essa expressão corresponde a esse verbo, porque o texto fala da criação. Nele, claro, em Cristo, não é? Em Cristo, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo aquilo que compõe o céu, não é? E aí ele fala, no céu, ele fala das coisas visíveis sobre a terra. Todas as coisas nos céus e sobre a terra. As coisas visíveis, no grego, ropatos. Ropatos é aquilo que pode ser percebido pelo campo da visão humana. E as invisíveis, olha que coisa interessante, auratos. As visíveis é ropatos. E eu tenho aí um prefixo raupatos, né? Raupatos ou rauratos, aliás. Rauratos não, gente. Deixa eu corrigir a pronúncia. É roratos. Roratos.
A expressão horatus significa aquilo que pode ser percebido pelo campo da visão. E invisível, aquilo que não pode ser percebido. E a expressão grega é hauratus, hauratus. Só por causa desse prefixo ozinho aí, ropatus, rocatus, não sei por quê. Porque o R no grego parece o P. E a gente, por costume, quer ler P. Mas é R. Hauratus e haratus, horatus, hauratus, horatus visíveis, hauratus invisíveis, ou seja, aquilo que pode ser percebido, horatus, que pode ser percebido pela visão humana, e hauratus, aquilo que não pode ser percebido pela visão humana. E ele diz: tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por Deus. Esses termos, tronos, principados, potestades, teremos uma unidade para definir essas expressões, ok? Então esses textos provam que os anjos tiveram uma origem, que os anjos tiveram um começo, tiveram um início. Então, por exemplo, em Jó, aí o texto, Jó 38, 4, 7, né? Quando fala algumas perguntas retóricas de Deus a Jó e os seus questionamentos, e ele fala sobre a criação, e dentre essa criação está aí os anjos que regozijavam quando Deus estava criando todas as coisas. Por isso, esse texto de Jó 38, 4, 7, creio eu, baseado no que o texto diz, que os anjos foram criados antes dos céus. Antes da terra, aliás, da criação do homem. Talvez os anjos tenham sido criados logo após a criação dos céus, mas antes da criação da terra. Em Neemias 9,6 diz assim: Tu só és Senhor, tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vidas, e todo o exército dos céus te adora. Perceba, o Senhor fez os céus dos céus e todo o seu exército. Essa expressão, deixa eu abrir aqui o texto, uma versão interlinear, para trazer a ideia para vocês. Neemias, capítulo 9, verso 6. Diz assim, no original hebraico, a expressão, porque essa expressão para mim, ela tem uma importância principalmente para quando vocês forem ler e estarem atentos a essa expressão, exército dos céus, certo? Essa expressão tsevam, ou seja, vehol tsevam é exércitos, né? Exército Hashamayim, Hashamayim vehol tsevaam, ou seja, todo o exército do céu. Essa expressão, eu consigo ver aqui a metonímia, a figura de linguagem que toma, geralmente são expressões que substituem o todo pela parte ou a parte pelo todo. Então aqui corresponde não apenas aos anjos, mas também a tudo aquilo que foi criado no plano celestial, na esfera celestial, os céus, os próprios céus, os astros, enfim. Mas também o exército do céu aqui corresponde aos anjos. E o texto deixa bem claro, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que criou. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. Esse Gênesis 2:1 está no módulo de vocês. Eu fiz questão de colocar, porque não sei, deixa eu ver, tá? Exatamente. Gênesis 1:1 e Gênesis 2:1. Porque essa expressão exército foram criados. Se os anjos foram criados logo após a criação dos céus, então eles estão inclusos aqui nessa expressão exército, Sivam. Mas se eles foram criados muito antes, logo esse exército aqui, céus e terra,
é uma expressão que diz respeito a tudo o que foi criado, tanto no céu quanto na terra, os planetas, os astros, as estrelas e a toda a criação na terra. Mas é claro que, por abrangência, essa expressão que tudo o que foi criado nos céus, os planetas e os anjos, como também tudo que foi criado na terra, o homem e toda a natureza, né? Então, esses textos provam, deixam bem claro que os anjos tiveram uma origem, os anjos tiveram um começo, né? Eles não são eternos, são criaturas, eles foram criados por Deus, né? E, vou continuar aqui, tem algumas expressões que eu acho interessante fazer menção, está no módulo de vocês, sempre tendo aquele cuidado hermenêutico de saber que nem toda a palavra, por exemplo, filhos de Elohim, tem que entender se esses filhos de Elohim correspondem a anjos ou também aos homens, né? Porque há expressões, por exemplo, essa expressão filho de Elohim, filhos de Elohim, ou Ben Elohim, aparece também lá em Gênesis 6, os filhos de Deus. E aí, para a gente não criar uma heresia, como já tem uma heresia, que ali são os anjos que coabitaram, né, com a descendência de Caim. Então, que deram origem aos gigantes. Então, filhos de Elohim, santos, vigia, espíritos, principados, poderes, tronos, dominações, arcanjos, são expressões que aparecem na Bíblia para se referir aos anjos. E alguns termos coletivos, né? Nós aprendemos com a tia Joaninha o que é o substantivo coletivo. Então, que indica quantidade, que indica um número, né? É uma expressão singular, porém ela indica um conjunto. Então nós temos congregação e assembleia, no Salmo 89, 6 e 7, e nós temos hostes, lá em Lucas 2,13 e Efésios 6,12. Nem sempre essa expressão hostes vai aparecer no texto sagrado. Por exemplo, no Antigo Testamento, essa expressão hostes vai ser substituída por exército, que indica a quantidade. Essa expressão hostis, no latim, era um termo usado na Idade Média, principalmente para se referir a uma questão militar, a quantidade de soldados. Então, todas as hostes de Deus o louvem, aí diz respeito à quantidade, ao numeroso, né? A uma expressão numerosa de anjos que Deus criou. Então, para concluir, lá na página 14, essa segunda unidade, fala sobre o propósito da origem desses seres. Deus nada faz sem propósito, gente. Deus faz com propósitos definidos. Deus, ele quando criou os anjos, assim como quando criou o homem, os criou com propósitos definidos. Nós temos aqui no módulo de vocês os anjos foram criados para adorar a Deus, dar a glória ao Senhor, foram criados para adorarem, foram criados para cumprir os propósitos de Deus, foram criados para auxiliar a Israel como o arcanjo Miguel, foram criados para batalharem as guerras de Deus, né? E eles foram criados para servirem ao Senhor. São ministros de Deus que também estão ao nosso auxílio, né? Deus, ele envia seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, como ocorria no Antigo Testamento. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Os anjos do Senhor continuam trabalhando ao nosso favor. Não tem anjo da guarda, como eu falei na última aula, mas os anjos estão a serviço de Deus em favor do seu povo. São ministros, são servos de Deus. E para a gente encerrar essa aula, vamos falar sobre a natureza dos anjos. Quando falamos da natureza, estamos falando daquilo que compõe, daquilo que é a essência desses seres. Primeiro, eles não são seres humanos glorificados. Salvo engano, parece que é os mormons que pensam assim.
Eles não são espíritos desencarnados que evoluíram em um estado ou um estágio mais superior, né, e não precisando assim de sucessivas reencarnações, como diz a heresia kardecista, mas eles são seres espirituais, né? Aqui nessa questão de seres espirituais tem um ponto muito polêmico, que é a questão da corporidade e incorporidade. Ou seja, se são seres espirituais como Deus, então logo eles não têm corpo. E quando a Bíblia fala dos anjos e das suas aparições, né, a Bíblia apresenta um corpo, apresenta os anjos com asas, apresenta os anjos com uma forma definida. Mas se eles são espirituais, se a natureza desses seres são espirituais, logo eles não precisam de asa, né? Logo eles não precisam de corpo. Corpo é uma ideia física, é uma ideia que está dentro do campo e do ângulo da visão biológica do homem. Isso aqui foi um dos principais pontos de discussão entre os pais da igreja, né? Discutir essa questão de ter corpo ou não, assim como a questão também de Deus. Logo, se os anjos são espirituais e não possuem um corpo, assim como acontece com as expressões em referência a Deus, como pé, mão, boca, olhos, essas expressões são antropomórficas, né? São expressões numa linguagem humana para podermos entender, porque estamos falando, gente, de seres que estão muito além da nossa realidade, da nossa compreensão, né? A Bíblia nos apresenta, a angelologia aqui apresenta algumas informações, mas essas informações não se esgotam, não esgota todo o assunto cerca dos anjos. Nós não temos vamos colocar aqui, uma definição, uma certeza de tudo, porque os textos bíblicos eles apenas apresentam por cima, de forma superficial acerca desses seres, mas o suficiente para entendermos que eles são criaturas, que eles são ministros de Deus, que são seres poderosos, que são seres espirituais, que são seres imortais, não morrem, como Lucas 20, 35 e 36, como são seres assexuados, não possuem sexo, não há anjo masculino nem feminino, isso também é uma visão humana, né? O que é que define o sexo de um ser? O cromossomo, né? É uma questão puramente genética e nós não podemos aplicar isso a seres espirituais. São seres poderosos, mas são seres limitados porque se fôssemos aqui dividir a hierarquia de poder, há um poder maior, superior que é Deus, e há os anjos, que estão acima também dos homens, do poder do homem. Mas são seres poderosos em relação aos homens, em relação a Deus, não. Foi esse poder que embriagou a Satanás, né? Você pode ver o esplendor, o brilho e a glória, quer dizer, não a glória de Satanás, o embebedou. São velozes, são seres extremamente velozes, se movimentam numa velocidade extraordinária, muito além do campo físico, né? E das barreiras físicas, afinal de contas são seres espirituais, e são personalidades, ou seja, eles possuem faculdades, e isso aqui também é muito importante, porque os anjos apresentam-se na Bíblia como seres que têm intelectualidade, seres que têm inteligência, são seres que têm sensibilidade, são seres que têm vontade. Esse texto aqui, gente, eu estou... deixa eu só falar aqui. Quanto aos poderosos, porque eles são limitados? Porque eles não são oniscientes, eles não são onipresentes e eles não são onipotentes. São atributos incomunicáveis de Deus, por isso que eles são limitados. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui
Eu não vou conseguir abrir, mas é um tal mouse aqui. Isaías 14, 13, né? E 14. Esse texto ele é comumente referido a Satanás. E é isso que nós iremos ver na próxima aula, sobre a queda de Lúcifer, certo? Conforme está aqui. Ah, não, tem um caráter ainda dos anjos, né? Então, ó, nós iremos falar sobre a origem, aliás, a origem da queda de Satanás. E os textos que nós temos na Bíblia são textos questionáveis. Eu recentemente fiz uma inscrição para fazer um curso sobre o mito maligno. Do ponto de vista judaico, é um seminário que eu vou participar online. Vai falar sobre as verdades e os mitos acerca da origem e da queda de Lúcifer. Eu estou ansioso para começar esse seminário porque eu tenho refletido muito sobre esse texto. Eu passei uma manhã inteira fazendo uma exegese para termos uma definição na próxima aula que de fato o texto de Isaías aponta para Satanás ou não. Então, ó, o caráter dos anjos são santos e puros, são perfeitos e sem falhas, apesar que se achou falha em Satanás. Os anjos são inteiramente sujeitos a Deus e a Cristo. Os anjos se dedicam a adorar a Deus e a cantar louvores. São reverentes. Os anjos não aceitam para si nenhuma forma de louvor ou de adoração. Nós vemos em Apocalipse 19, 22, 89, em que ele manda, por exemplo, João se levantar, porque ele é conservo, ele serve conjuntamente com João e, de modo geral, a igreja, então eles não podem receber adoração. Apesar de que nós falamos que há igrejas que promovem um verdadeiro culto aos anjos, né? Dão aos anjos mais do que eles merecem, né? No sentido de reconhecimento e de adoração e de veneração. Pois sabe que só Deus deve ser adorado, só Deus ocupa esse lugar. Os anjos possuem também autodeterminação, são autodeterminados, eles têm vontade própria. Ok, então na próxima aula iremos falar sobre a origem e a queda de Satanás. Não falta, essa é uma aula muito interessante, gente. Nós precisamos definir aqui sobre a origem de Satanás. Satanás foi um anjo? Que tipo de anjo ele foi? Por que ele caiu? E quais são os textos bíblicos que falam sobre a queda de Lúcifer? Então, sábado, se Deus assim nos permitir, nós falaremos sobre isso. Deus abençoe.